Olá, queridos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, a mais um dos nossos devocionais e hoje, dando continuidade à nossa leitura do mês de novembro, nós estamos lendo agora 2 Coríntios, nós estamos nos capítulos 10 e 11 e eu quero ler com vocês um trecho da palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios 10, capítulos 4 em diante. O título do nosso devocional de hoje é Com que armas você tem lutado? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aleluia. O apóstolo Paulo, nos capítulos 10 e 11, ele faz assim como uma defesa de toda a argumentação que ele teve ao longo da segunda carta de Coríntios, aos Coríntios. Ele fala a respeito de como ele sofreu por amor ao Evangelho, de como que foi a sua obra missionária enquanto ele estava na Macedônia e mandava carta para eles, depois indo a primeira, a segunda e querendo estar a terceira vez com o povo daquela cidade, qual era a intenção de quando ele mandava aquelas repreensões, aquelas cartas que muitos julgavam ser pesadas e o porquê de ele estar enviando aquelas cartas. E ele então faz assim como uma defesa do porquê que ele estava fazendo aquilo, pois já estavam se comentando que ele só fazia essas argumentações e só escrevia essas palavras pesadas quando em cartas, e não pessoalmente, não enquanto ele esteve na cidade das outras duas vezes com aquele povo, a povo daquela cidade, daquela igreja. E então o Paulo começa a se defender falando que a argumentação dele não vinha dele mesmo, ele não queria argumentar coisas do seu próprio conhecimento ou coisas de sabedorias humanas. As armas que Paulo usava, elas não eram carnais, mas sim poderosas em Deus para anular todos os sofismas, ou seja, todas aquelas argumentações que num primeiro momento parecem ser corretas, todas aquelas argumentações humanas que num primeiro momento parecem ser sabedoria, mas ao final leva o homem para a perdição. Veja que nós, em nossos dias, nós devemos também, muito mais ainda que naquela época do povo de Corinto, nós devemos nos atentar a estes sofismas, a estas sabedorias que em um primeiro momento parecem coisas divinas, coisas santas, mas que ao final levam todos nós para o caminho de perdição, que ao final não tem peso de glória nenhum. As armas com que nós lutamos, as armas com que nós usamos para guerrear, para lutar ao longo da nossa caminhada aqui nesta terra, elas não podem ser carnais, elas não podem ser baseadas em sabedorias humanas, elas não podem ser baseadas em conhecimento humano. Nós devemos, como o apóstolo Paulo fala e nós acabamos de ler, levar todos os nossos pensamentos cativos a Deus, a Cristo, levar todo o nosso conhecimento cativo a Cristo, como prova de nossa submissão ao senhorio dele, ao senhorio do Senhor Jesus, pois desta maneira as nossas armas não serão apoiadas em sabedorias humanas, as nossas armas não serão carnais, mas serão poderosas em Deus para vencer toda e qualquer situação, mas principalmente vencer a estas ondas de sabedorias, estas ondas de doutrinas que no primeiro momento, parece que vão nos levar a aproximar
de Cristo, mas que ao final só nos afastam da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Portanto, eu te deixo essa pergunta no dia de hoje para que nós possamos refletir sobre ela. Com que armas você tem lutado? Com que armas, quais são as armas que você tem utilizado para lutar no seu dia a dia, para lutar pelo seu negócio, para lutar pela sua família, para lutar pelo seu filho, para lutar pelo seu casamento, para lutar pela sua vida cristã, pelo seu ministério? Quais são as armas que você tem lutado? Que as nossas armas não sejam carnais, mas que elas sejam poderosas em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe com alguém que esteja precisando mudar as suas armas, deixar as armas carnais e lutar com as armas que são poderosas em Deus, com aquilo que Deus tem para oferecer para que nós lutemos. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações para receber todos os dias os nossos devocionais. Que Deus continue te abençoando.